Bem-vindo ao canal Escatológico. Hoje eu quero mostrar para vocês esse livro, The Doctored New Testament. É uma obra muito interessante que esse título aqui, na verdade, é uma ironia com os títulos do Dr. Westcott e do Dr. Hort, que eles, quando foram fazer a revisão do Novo Testamento grego, em 1881, eles simplesmente se abeberaram de duas fontes que não são fontes confiáveis para o estudo do Novo Testamento grego. Então, ele explica aqui, Aqui está em inglês, eu vou tentar traduzir para vocês, Prefácio. O título, O Novo Testamento Doutorado, pegou a sua atenção? Se o fez, você provavelmente está se perguntando como esse título doutorado se aplica particularmente ao Novo Testamento. Como o título sugere, o Novo Testamento doutorado começa com o trabalho de 3 doutores, Dr. Westcott, Dr. Hort e Dr. Scrivener. Então, este Novo Testamento, de certa forma, ele é doutorado por causa disso. Mas este Novo Testamento é doutorado de outro modo bem significativo. As revisões prévias, que foram feitas do inglês tradicional do Novo Testamento estavam focadas primeiramente em melhorar o texto em inglês do Novo Testamento e não em mudar a sua base grega. Mas, com a versão inglesa revisada de 1881, um novo vento começou a soprar. Os doutores Westcott e Hort, juntos com a maioria do comitê de revisão, fizeram milhares de mudanças na base do Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento grego foi doutorado com milhares de leituras variantes. Isso decorrente dos 2 manuscritos gregos preferidos dessa comissão encabeçada por Westcott e Hort. E quais são esses manuscritos? Qual foram esses manuscritos? O Codex Vaticanus, conhecido como B, empoeirado lá em alguma biblioteca, uma suja biblioteca nos porões do Vaticano, e o Codex Sinaíticus, conhecido como Aleph, que foi encontrado no mosteiro, sendo num cesto de lixo, e que estava indo
para as fornalhas do mosteiro, para esquentar aqueles monges no frio do deserto do Sinai. Então ele fala aqui, embora a maioria dessas variantes originadas do Códex Vaticanos e Códex Sinaíticos eram, na maioria das vezes, não suportadas ou não apoiadas pela vasta maioria dos manuscritos gregos sobreviventes, os doutores Westcott e Hort incluíram milhares dessas leituras variantes em seu Novo Testamento grego de 1881. E, é claro, transferiram essas mudanças para a versão revisada em inglês, publicada no mesmo ano. Bom, então ele continua aqui a falar, né? A respeito do Códex Vaticanos B e Códex Sinaíticos Aleph. Na verdade, podem ser os mais velhos, coloco entre aspas, oldest surviving manuscripts of the New Testament. Podem ser os mais velhos manuscritos sobreviventes do Novo Testamento. Mas, como curiosidades antigas, entretanto, eles merecem um lugar seguro em um museu de artefatos antigos. Mas antigo, apenas por si mesmo, não significa ou não faz necessariamente uma testemunha melhor. Então você não pode classificar uma testemunha como sendo a melhor testemunha apenas pela sua idade. E no que diz respeito a textos gregos do Novo Testamento, pela sua antiguidade. E ele explica, no que diz respeito ao criticismo textual, assim como numa corte da lei ou numa corte de justiça, é melhor tomar o testemunho de qualquer testemunha uma por vez. Então será ouvida uma testemunha por vez. E isso é o melhor para julgar a veracidade do testemunho, mediante o exame direto e também mediante o exame cruzado das informações que essas testemunhas suportam. Just as in a court of law, assim como nenhuma corte de justiça, um juiz e um júri devem estar cientes e se baseando, eles devem ser imparciais e, portanto, eles devem ser imparciais tanto quanto possível. Da mesma forma, é assim que devem ser avaliados os manuscritos gregos. Então, não deve haver
um excessivo respeito por pessoas ou manuscritos em um julgamento. Ninguém deve favorecer o manuscrito mais rico, não deve favorecer aquele que tem uma aparência elegante. Então, portanto, aqueles manuscritos gregos escritos em materiais mais bonitos não devem ser mais valorizados do que aqueles manuscritos que foram escritos em papiros. Então, aquele que é mais pobre, que é mais desgastado, não deve ser assim que se deve olhar para uma testemunha do texto grego do Novo Testamento. Cada manuscrito merece o seu dia na corte. E todo julgamento deve ser baseado na sólida evidência em favor de tais manuscritos e não em teorias preconcebidas. Então ele fala aqui, se nós concedermos ao Códex Vaticanos e ao Códex Sinaíticos o seu dia na corte, a tradição escribal deve ou irá respeitavelmente testificar contra a integridade deles. Uma cópia confiável do Novo Testamento grego ou dos manuscritos do Novo Testamento grego era copiada de novo e de novo, até finalmente ser destruída ou se desgastar com o uso. Então, esse manuscrito confiável, quando ele se tornava difícil para ser lido, por causa do seu uso, ele era simplesmente destruído. Então, uma nova cópia desse texto, agora destruído, ele era feita uma nova cópia, ele era destruído, e esse novo manuscrito carregava a tradição daquele que foi destruído, desgastado, e então ele era reposto como uma nova cópia confiável. Então, quanto mais um texto, vejam só, então, quanto mais um texto era confiável, mais ele era lido. Então, mais ele se desgastava. Era necessário, então, a sua reposição mediante cópias fiéis. Então, os copistas, eles faziam novos manuscritos, porque aquele foi desgastado. Então, um manuscrito que se mantinha incólume, sem nenhum desgaste, certamente não era um manuscrito confiável, porque ele nem era lido. Não era lido, não era transmitido, ficava em determinado canto, simplesmente pegando poeira. Então ele fala, if the ancient scribes, então se os escribas antigos, who copied Codex Vaticanus and Codex Sinaiticus, had really trusted the textual integrity of these codes, então se os antigos escribas que copiaram o Códice Vaticano e o Codex Sinaíticos tinham realmente certeza da integridade dos textos desses códices,
eles ou seus contemporâneos deveriam ter copiado esse texto over and over again, quer dizer, diversas vezes, até que esses documentos fossem desgastados e destruídos pelo seu uso. A existência e condição dessas curiosidades antigas sugerem que eles não foram copiados de novo e de novo, como manuscritos confiáveis que deveriam ser copiados, ou como manuscritos confiáveis que eram copiados. Então, ao invés de serem copiados over and over again, entretanto, o que aconteceu com esses manuscritos? Eles foram corrigidos por uma série, de muitos escribas por um período de séculos. Então, ao invés de serem copiados, eles ficaram lá sendo corrigidos. Então, não existe uma tradição desses textos, Codex Vaticanos e Codex Sinaíticos. Podemos dizer que a tradição desses textos começou com Westcott e Hort em 1881. Então, pegaram uma velharia que não era, textos que não eram copiados pelos cristãos, pegaram essa velharia, inventaram uma teoria, vocês podem pesquisar na internet a respeito da teoria de Westcott e Hort, e pegaram essas velharias e fizeram uma lambança no Novo Testamento grego. Então ele continua. One of the difficulties in determining the true testimony of Codex Vaticanus is the presence of 4 different sets of handwriting. Então ele diz aqui que uma das dificuldades em se determinar o verdadeiro testemunho desse Codex Vaticanus é justamente a existência ou a presença de 4 diferentes conjuntos de escrita à mão. Então, os escribas mais recentes, incluíram o escritor original, incluindo o escritor original e seus corretores, fizeram essa lambança. Então, ambos esses escribas suprimiram letras, palavras aqui e ali, na margem ou entre as linhas. E outro escriba antigo também fez correções no códex. Finalmente, uma quarta pessoa tentou clarificar ou obscurecer esse código. Retrace the faded writing at a later period. Então ele passou por cima e ele tentou refazer a escrita que se apagava em um período posterior. Então, a respeito do Codex Vaticanus B e Codex Sinaíticos Aleph, Dean John William Burgon escreveu que o texto desse código, desses 2 códigos, beiram o grotesco. Ele diz que são textos grotescos, fulastos, turvo, grosseiro, nocivo, criminoso e sórdido.
Então, em Revision Revisited, Burgon compared Codex Vaticanus to the received text of the Gospels. Então, ele fez uma comparação entre esse Codex Vaticanus com o texto recebido. Texto recebido, isso aqui apenas nos evangelhos. De acordo com suas contas, esse códex omite 2.877 ou mais palavras, adiciona 536 palavras, substitui 935 palavras, transpõe 2.098 palavras e modifica 1.132 palavras. Mais do que 7.578 palavras foram afetadas pelas mudanças realizadas apenas nos evangelhos. E o Burgon também comparou o Códex Sinaíticos Aleph com um texto recebido dos evangelhos. De acordo com suas contas, esse Códex Sinaíticos omite 3.455 palavras, adiciona 839 palavras, substitui 1.114 palavras, transpõe 2.299 palavras e modifica 1.265 palavras. Então, o total das mudanças realizadas nos evangelhos apenas pelo Códex Sinaíticos é de 8.972 palavras. Mas o mais interessante é que esses velhos e melhores, como dizem os doutores, manuscritos, não apenas diferem com o texto do texto recebido em milhares de lugares, eles também diferem com eles mesmos, ou entre eles mesmos, em milhares de lugares também. Então, se você for comparar um com o outro, não passa de lixo, né? Então, não passa de lixo, que é cognominado pelos doutores. Esse lixo, essas variantes, né, recebem agora o tratamento de um estudo intelectual. É intelectualidade, é academicismo. Então, tudo isso, o que acontece? Eles modificaram o Novo Testamento. Então, esse Westcott e Hort se tornou o Novo Textus Receptus. Mas, felizmente, temos aqui a Bíblia, a Sociedade Bíblica Trinitariana, que é a melhor versão, que não caiu nessa historinha para boi dormir. Não caiu nessa conspiração dos jesuítas para desfigurar a palavra de Deus, porque são homens que odeiam a Bíblia. Então eu vejo já vi gente fazendo muita propaganda da Bíblia King James atualizada, mas quando eu estudo aqui o Novo Testamento, eu vejo que eles também se deixaram contaminar e pegam a Bíblia King James, que é um monumento da tradução da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, e deixam, aí utilizam o nome Bíblia King James atualizada. Quer dizer, corrompida, foi corrompido. Então você pode pegar o Novo Testamento aqui, dessa King James, e comparar com o Novo Testamento, isso em português, viu? Com o Novo Testamento da Almeida Corrigida Fiel. Bom, então isso que eu li para vocês, eu traduzi,
é o prefácio desse Novo Testamento, doutorado. Mas dentro ele é muito interessante, porque aí ele mostra, vejam só, as modificações e as adições ao texto grego realizado por Westcott Hort. Essas figurinhas, marionetes dos jesuítas. Vejam só. Ele vai mostra interessante. Então, se você puder adquirir esse livro aí na internet, vai ajudar muito no seu estudo dessas falácias que acrescentaram ao texto grego, Westcott e Hort. Eu sugiro a você também comprar na Sociedade Bíblica Trinitariana o Novo Testamento, baseado no Textus Receptus. Vai ser muito proveitoso. Então, espero que tenham gostado do vídeo e que a dica tenha sido boa, né? É isso mesmo. Bom domingo, bom começo de semana para todos. Fica a dica.